durante o dia, com 80 vagas. A graduação será em bacharelado em Direito, com duração de 10 semestres e carga total de 4.440 horas. Atualmente, a Unicamp possui 69 cursos, já a USP oferece 183 cursos e a Unesp 136. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência e vamos juntos com o Timaço de Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani anuncia Jonathan Costa e chega a 3 reforços confirmados para o ano que vem. Zagueiro ex-Avaí assina vínculo com o Bugre até o final de 2026. Ainda com Fernando Miguel como plano A, Guarani também monitora outros goleiros no mercado. Ayrton, do Novo Horizontino, entrou no radar do clube alviverde. Com sede em Assis, Guarani cai no grupo 7 da Copinha, ao lado de Assisense, Atlético de Minas Gerais e Naviraiense, do Mato Grosso do Sul. Justiça aceita pedido de rescisão e o Anderson deixa a Ponte.
Com a saída do defensor, Macaca conta somente com 3 zagueiros no momento: Edson, Thiago Oliveira e Saimon. De saída do Londrina, Quirino entra no radar da Ponte para 2026. Atacante de 32 anos, marcou 3 gols em 14 jogos pela equipe paranaense na Série C. Com sede em Patrocínio, Ponte cai no grupo 14 da Copinha, ao lado de Coritiba, Real de Roraima e Meia-Noite de São Paulo. Que virou essa Taça São Paulo, hein? Meu Deus. Flamengo empata com o Atlético Mineiro e deixa escapar o título antecipado do Brasileirão. Com a derrota do Palmeiras para o Grêmio, os rubro-negros conquistariam o campeonato em caso de vitória sobre o Galo. Apesar disso, o Flamengo abre 5 pontos de vantagem, com 6 pontos ainda em disputa. Neymar sofre lesão no joelho e não deve mais atuar pelo Santos em 2025. Com lesão no joelho esquerdo, o meia atacante deve ficar fora dos últimos 3 compromissos do Peixe na luta contra o rebaixamento no Brasileiro. Com brilho de Estevão, Chelsea vence o Barcelona por 3-0 na Champions. Brasileiro marca um golaço no Stamford Bridge e Chelsea entra no G8 da fase da Liga dos Campeões, né? Ou a Champions, o principal torneio do planeta. Eu estou aguardando a sua mensagem. Você pode escolher 2 canais. Se você quer mandar a sua mensagem pelo YouTube, entra lá na Rádio Bandeirantes Campinas, na nossa página, e pode, porque eu tenho aqui as 2 situações abertas, graças ao Leandro, o nosso grande amigo aqui, sonoplasta, ponta esquerda e centroavante ao mesmo tempo. Tá certo? E também pelo WhatsApp, 971021493, é o WhatsApp que está à sua disposição, sempre mensagem de texto. Eu volto já já. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Atlético Mineiro e Flamengo, em jogo realizado nesta terça-feira na Arena MRV em Belo Horizonte. Com este empate, o Flamengo está a um passo de conquistar o título, que pode, inclusive, ser conquistado na próxima quarta-feira, quando vai receber o Ceará. O Atlético Mineiro do técnico Sampaoli, no estádio que recebeu pouco mais de 18 mil torcedores, Everson Saravia, Vitor Hugo e Júnior Alonso, Alan Franco, Alexander e Guilherme Arana, Bernardo, Dudu e Hulk. Foi o time que começou do Galo. O Flamengo de Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Wallace Ian. Os gols do jogo. Primeiro gol marcado por Bernard, a 33 minutos do primeiro tempo. E o Bruno Henrique empatou a 47 do segundo tempo. Jogo que teve a arbitragem do Rafael Klein. Empate por 1-1 entre Atlético Mineiro e Flamengo, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa
conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Eu vou atender aqui os nossos queridos clientes. Estamos aguardando ansiosamente o dia 30 para a Mágica na Ponte. E eu pergunto ao amigo, se a torcida está com muita esperança, será que os credores também estão com a mesma atenção para bloquear rápido outros valores? Não esteja sabendo ou seja pega de surpresa, será que isso pode acontecer? Não tem como entrevistar uma pessoa que entende para esclarecer e acalmar a torcida. Eu não sei nem se é o caso de acalmar. Primeiro nós precisamos, Ale, apurar aquilo que vai acontecer. Como a Ponte está planejando pagar o que deve. Então, nós estamos tentando diariamente falar com as pessoas de dentro da Ponte. Elas vão falar a partir da semana que vem. Não quer dizer que na segunda a gente consiga ouvir. Depende de agenda, uma série de coisas. Então, eu não consigo falar para você, e eu posso entrevistar qualquer pessoa especialista, a sua ideia é ótima, mas eu preciso saber qual é o curso do rio. Entende ou não? O que a Ponte vai fazer e aí a gente vai checar com o especialista se é possível ou não. Eu acho que o Marquinhos Eberlin tem um plano. Vamos aguardar. Eu acho, não é informação, tá? É dedução. Se for verdade que a Ponte está contratando o Aleph Manga, é um jogador que tem a cara da Ponte, Tandy Negrão. Eu não concordo. Não concordo. Se eu tivesse que contratar um atacante, eu não escolheria o Aleph Manga. Você deve imaginar por quê, né? E eu paro por aqui. Porque é complicado, cara. Complicado. Na minha modesta visão do futebol, o Guarani, ao invés de contratar uns 3 atacantes, como sempre faz e nunca acerta, deveria investir no centroavante Carlão, pois é um matador e dificilmente se machuca. Vamos lá, a diretoria faz algo de bom para o nosso bugrão, Luizão do DIC. Ô Luizão, eu falo do Carlão aqui há 10 anos. Eu estou aqui há 16, 17. Há 10 anos eu falo do Carlão. E eu não falo porque eu quero que alguém me ouça. Eu nem conheço pessoalmente o Carlão. Foi formado lá em Jundiaí, no meu Paulista. Só que eu conheço ele como profissional. Eu conheço pessoas que trabalharam com ele. E ele já é um veterano, não é mais um garoto. Agora tem história da mulher, né? A mulher é moradias, crianças, escola, essa coisa toda tem peso para eles. Né? Eles lidam isso como prioridade, eu acho que tá certo, cada um é cada um, certo? Mas tecnicamente falando, não há dúvida que o Carlão acrescentaria, mesmo nessa idade que ele está. Não é mais um garoto. Agora, não sei, o futebol, muitas coisas acontecem não por meritocracia, entendeu? Por negócio. Por negócio. Futebol é um negócio hoje. Então, eu estou supondo, tá? Eu nem sei quem é o empresário do jogador, se é que ele tem empresário. E essa pessoa não tem trânsito no futebol de Campinas, que não é possível. Não é possível. Eu acho que, com todo respeito a Araraquara, gosto muito de lá, Campinas é uma cidade mais pujante, né? Eu acho que mesmo na situação que se encontram, o Guarani e a Ponte tem uma projeção maior nacionalmente do que a Ferroviária, por enquanto. Não é? Apesar de saber que lá as coisas estão organizadas faz tempo. Então, administrativamente, financeiramente, a Ferroviária hoje está melhor que o Guarani e Ponte. Agora, para mim, não dá para comparar, por enquanto. Né? Então, mas isso é uma decisão da família, né? Leia essa mensagem, por favor. Depende, né? Vamos ver aqui. É o Antônio Carlos, do Swiss Park. Torcedores da Ponte, parem de falar de salário. A diretoria vai dar um jeito. Comemore nosso acesso e pronto. Isso aí é a torcida que tem que falar, né? Que nós temos obrigação de relatar aqui. Que fato, informação tem que ser colocada no ar. É assim que a Rádio Bandeirantes
é comandada, essa é a pauta do nosso trabalho, a verdade, sempre a verdade. Tá? Carlão é vacinado com os times de Campinas, a Ponte já tentou várias vezes, tem Buchicho do Quirino do Londrina, Aleph Manga, o Cambuí vai ficar pequeno. Marcelo Pimentel, aí é com você, Marcelo, aí é com você, meu amigo. Em Campinas, 11h44 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Mandar um abraço para o Carlos Lemos Matozinho e também para o Gustavo Ferreira, que estão com a gente no YouTube aqui da Bandeirantes. Quem está chegando? É o Breno, falando do Guarani? Então fala, Breno. Oi, CH, o Guarani anunciou ontem mais uma contratação, a terceira para a temporada 2026. Zagueiro Jonathan Costa, 1,86 m de altura, ele que é quarto zagueiro, né? É destro, jogador que estava no Avaí. Para se ter uma noção, ele jogou 43 jogos essa temporada pelo Avaí, marcou 2 gols e 1 assistência. Ele vem para compor o sistema defensivo e era o número 1 entre as prioridades de zagueiros no Guarani. Quais são os outros jogadores já anunciados? Zagueiro Rafael Donato, 36 anos, que vem do Novo Horizontino, um atleta muito bom, principalmente na jogada aérea. E o outro jogador é o Guilherme Parede, 30 anos de idade, que vem do Vila Nova. Ele é ponta, né? Um atacante que atua pelas duas beiradas. Quais são os outros jogadores que já têm pré-contrato com o Guarani? William Farias, volante, que vem do Novo Horizontino também, jogador experiente. E o Maurício Antônio, zagueiro, que vem da equipe do Paysandu, mais um jogador experiente. Quanto a goleiro, Ceará, tem muita gente me perguntando, torcedores do Guarani me perguntando, quem vai ser o goleiro do Guarani na próxima temporada? O Fernando Miguel continua sendo a prioridade. Ele que está na reserva do Ceará, tem 40 anos de idade. Enquanto não terminar a Série A do Brasileiro, o Guarani não vai fechar com ele, até porque o Ceará está lutando contra o rebaixamento. E faltam poucas rodadas para terminar, né? Surgiu o nome do Ayrton, goleiro da equipe do Novo Horizontino. Vou até passar a ficha do Ayrton, jogador que é muito interessante, tem 31 anos de idade, ele que atuou 42 jogos pelo Novo Horizontino essa temporada, chegou na temporada passada, onde ele atuou só 5 jogos, na Chapecoense em 2023 ele fez 41 jogos, 31 anos, é um jogador que o Guarani gosta bastante, analisa que é muito bom, só que é muito difícil a situação dele, porque ele está valorizado na Série B, fez um bom campeonato pelo Novo Horizontino. E a prioridade, como eu disse, continua sendo o Fernando Miguel. O Guarani também está atrás de 2 centroavantes, porque o Bruno Santos não deve ficar para a próxima temporada e o Guarani está analisando o mercado. É claro, vai esperar terminar a Série A, está negociando com jogadores de Série B, então o Bugre está de olho no mercado, CH. A gente sabe, Breno, mas eu acho que o Guarani está indo bem. As escolhas que estão sendo feitas me agradam. Acho que o sentido do trabalho é legal. Mandar um abraço aqui pro Gustavo Ferreira, tá fazendo uma brincadeira aqui. Chimichurri! E um abraço também pro José Geraldo de Moraes. Estão no YouTube prestigiando a gente. O nosso muito obrigado. Chegando para comentar o Guarani, agora Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia para você, um abraço mais que especial para o amigo ligado na Bandeirantes, ligados aqui no Nossa Área, aliás, em CH, aqui a audiência do Nossa Área, hein? Audiência gigantesca, né? Recordes atrás de recordes na audiência do programa Nossa Área, parabéns do CH. Para falar do Guarani que anunciou, né, o zagueiro Jonathan Costa, aliás, ele já estava muito próximo do acerto, a gente já tinha noticiado isso há algum tempo, né? E está chegando aí o Jonathan Costa. Agora ele chega a 3 reforços confirmados. Eu queria falar, viu, CH, sobre a questão do goleiro, né? Falava-se muito do Diogo Silva, goleiro Ponte Pretano, falou-se também do Fernando Miguel,
Agora aparece aí um novo nome no radar bugrino, que é o Ayrton, né, o goleiro do Novo Horizontino. E todos esses nomes, claro que para mim na parte técnica o Diogo Silva seria interessante, mas o Diogo tem acordo com a Ponte Preta e dificilmente, quase impossível, o Diogo Silva vir para o Guarani. Isso é fato. Então, para mim, desses nomes aí, eu acho que o melhor nome, sem dúvida nenhuma, é Fernando Miguel. Bom goleiro experiente, que vai muito de encontro para aquilo que deseja a diretoria bugrina. Então, eu acredito que o Guarani só está esperando terminar aí a Série A, o Fernando que está lá no Ceará, para concretizar a contratação e trazer esse goleiro para fazer parte aí do elenco bugrino de 26. Interessante, gosto do nome e acho que tem tudo para dar certo a chegada do Fernando Miguel no Brinco de Ouro, CH. Aquele, né, Gleger? A gente fala muito isso, vamos aguardar, né? Esperar que o Guarani traga um bom goleiro, porque faz tempo que o Guarani precisa contratar um goleiro melhor, né? Faz bastante tempo. Bom, a Cidinha mandou e eu tenho que obedecer aqui. Ai do Carlos Henrique que não leia o testemunhal. Sabe por quê? Além de ser muito importante, nosso patrocinador é a Desktop. Desktop é a principal operadora de internet de todo o estado de São Paulo. Então, se você quer rapidez e qualidade, Desktop é o endereço certo. Novo plano de celular da Desktop. WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas a partir, sabe de quanto? R$ 39,99. Vou repetir. WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas a partir, né? De R$ 39,99. É muito barato. Então entra lá no site e veja os demais planos. Desktop.com.br. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, o zagueiro Anderson conseguiu ontem à tarde, via Justiça do Trabalho, a rescisão indireta do contrato dele com a Ponte Preta. O zagueiro tinha vínculo com a Macaca até o final do Campeonato Paulista da próxima temporada, mas por conta aí dos salários atrasados, o jogador conseguiu essa liberação imediata. A expectativa é que o Anderson reforce o Náutico na próxima temporada. O Timbu, que é comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, conhece muito bem o zagueiro. Os dois trabalharam juntos no Paysandu entre 2023 e 2024. Com a saída do Anderson, atualmente o elenco da Ponte Preta conta com 3 zagueiros, sendo eles o Simon, zagueiro experiente, que deve permanecer para a próxima temporada, tinha uma cláusula contratual de renovação automática no caso de acesso, o que aconteceu, além de 2 garotos da base, o Edson e também o Thiagão. Se tem jogador saindo, tem jogador que a Ponte Preta também está de olho. Quirino, centroavante que disputou parte da última Série C com a camisa do Londrina, foi vice-campeão da Série C, perdendo a final para a Ponte Preta. O Quirino, que é um centroavante, tem 32 anos de idade, 1,79 m, como eu disse, disputou parte da Série C pela equipe do Londrina. Com a camisa do Tubarão, ele fez 14 partidas e marcou 3 gols e tinha disputado também a Série A2 do Campeonato Paulista e parte da Série B com a camisa da Ferroviária. O Quirino, como eu disse, tem 32 anos, uma grande experiência por times aqui do interior de São Paulo, Novo Horizontino, Ituano, Inter de Limeira, Mirassol, enfim, já conhece o futebol paulista, é mais um nome aí que entra no radar da Ponte Preta para 2026. E agora falando sobre Copinha, a Ponte Preta conheceu ontem os seus adversários e também a sua sede que vai disputar essa primeira fase da Copa São Paulo. A sede da Macaca é em Patrocínio Paulista, Casa do Meia-Noite. Meia-Noite, que é uma SAF do interior paulista. A cidade de Patrocínio Paulista fica a 321 quilômetros aqui da cidade de Campinas, e esse grupo 14 e o grupo da Macaca é formado por Meia-Noite, Ponte Preta,
Coritiba e Real de Roraima. Esse é o cenário da Ponte Preta aí. Lembrando mais uma vez, a Copa São Paulo que tem início previsto no dia 2 de janeiro. E em breve vamos conversar aqui na Rádio Bandeirantes com o Nenê Santana, ele que vai ser o técnico da Ponte Preta nessa copinha. Lembrando, Macaca que é bicampeã desse torneio, CH. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Lembrando, todos os dias, além do WhatsApp, você pode mandar mensagem aqui de participação pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, tá bom? Rádio Bandeirantes Campinas. Todo dia eu tenho aqui a página aberta para poder conversar com vocês, tá bom? Esse negócio da Taça São Paulo, isso é uma brincadeira. Eu não tenho nada contra o meia-noite, eu nem sei do que se trata. De onde é, quando foi fundado, se o trabalho é sério ou não. Eu só acho que a Taça São Paulo tinha que ter uma seletiva. Novembro e dezembro. Aí, só alguns times tem que ter um filtro nisso. 150 times, ou mais ou menos, eu nem sei o número de... que eu não levo mais a sério, gente. Desculpa. A federação fez um trabalho muito diferente daquilo que eu imagino. Tanto é verdade, veja o que está sendo formado aí na base dos times. Formado mais nada, porque esse campeonato aí tem menos importância do que alguns campeonatos que acontecem no Sul, em Minas Gerais, no Paraná. E eu lamento muito isso, porque eu fiz muitos jogos, assisti muitas vezes a Taça São Paulo, mas do jeito que tá, é lamentável. Chegando para comentar a Ponte, de volta, Gleger Zorzin. CH, falávamos muito ontem sobre a Justiça ter aceitado, né, o pedido de rescisão do Anderson, que está indo embora. Eu não estava nem contando mais com esse nome, né? Apesar da gente saber que poderia voltar aí para trás em uma questão jurídica, mas o jogador já demonstrou que não quer ficar, e eu acho que tem que dar liberar o jogador mesmo, fazer um acordo na justiça e ele que seja feliz. E a Ponte, claro, começa aí a aparecer alguns nomes, algumas especulações. Eu acho que isso é interessante. Tomara, eu estava falando isso ontem no programa Os Donos da Bola, e daqui a pouquinho vamos estar lá de novo, viu, CH? Eu, você, mais o Batista, às 12 horas no programa Os Donos da Bola na tela da Band. Falávamos ontem sobre isso, sobre essa questão de que eu falei, na verdade, que tomara que seja como foi o ano passado. O ano passado a Ponte anunciou o Alberto Valentim e as coisas não aconteciam, né? Não aparecia nenhum nome, tal, e a diretoria escondendo as negociações, e de repente a Ponte vem, começa a anunciar um atrás do outro, montando o seu elenco, e diga-se de passagem, um elenco que deu muito certo, um elenco que deu liga, foi muito bem no Campeonato Paulista, conquistou o título da Série C, que era um dos objetivos, primeiro o acesso e depois o título, 2 objetivos conquistados, só a Copa do Brasil realmente que a Ponte ficou devendo, mas enfim, se você fizer uma análise desse ano, o Ponte Pretano foi realmente muito bom. Então é isso que a gente tem que analisar, os resultados. E os resultados dentro do campo foram bons. Mas fora do campo teve muitos problemas, mas isso daí é um outro assunto. Tomara que aconteça a mesma coisa, que a Ponte esteja nos bastidores, trabalhando com alguns nomes, acertando, pelo menos verbalmente, com alguns atletas, para que a hora que começar a anunciar, para a hora que tiver essa definição da parte eleitoral, né, do time Ponte Pretano, os jogadores começam a aparecer, a serem contratados, porque a Ponte vai precisar de reforços interessantes, CH. Vem aí o Campeonato Paulista da Série A, Copa do Brasil e Série B. A Bezona, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Uma das maiores revoluções na história da humanidade foi causada por essa descoberta: a água tratada.
doenças pararam de matar como faziam antes. A nossa sociedade mudou completamente. E Campinas é a única metrópole brasileira onde essa conquista chegou a toda a população, assim como o tratamento do esgoto. E isso é motivo de muito orgulho, porque o saneamento muda a vida. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Na Cata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira, dia 26 de novembro. Sim, é sempre bom pensar, analisar, tentar tomar a melhor decisão, mas